Com certeza Deus vai usá-lo tremendamente, mas eu quero convidar você a fazer uma oração, tanto quanto por ele, quanto por sua família, por você também, para que o teu coração se abra para a palavra, né? Em nome de Jesus. Vamos orar, Pai. Obrigado, Senhor, por este culto. Até aqui o Senhor tem já ministrado, mas sei que o Senhor ainda tem mais. Continue ministrando. Pai, tira todo o desentendimento das nossas vidas, tudo aquilo, Pai, que tem se levantado, oprimido. Pai, que nessa noite o Senhor venha trazer clareza aos corações de cada irmão que está aqui, cada irmã, em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor, por essa noite. Usa a vida do teu filho Alan, Senhor, para falar com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças e paz, igreja. Pai do Senhor. Amém, glória a Deus. Eu lembrei aqui de um vídeo que minha esposa me mandou. Ela falou assim, às vezes a gente fala a paz do Senhor, amém, né? E eu sei que todos nós somos cristãos e já entendemos, mas quem não é, né? Eu acho que, você é cristão? Desculpa a pergunta, sim? Então você já entende, né? A paz do Senhor, amém. Que a gente viu um vídeo que falava assim, a gente fala o lamaçal do pecado, né? Aí chega um visitante na igreja, ele sabe o que é lamaçal do pecado. Aí tinha um rapaz traduzindo para ele ali, né? O lamaçal do pecado é porque você tá lá, tá na merda já, e presta atenção. Então, tinha alguém traduzindo. Então, a paz do Senhor, amém, né? A concordância quando a gente fala amém. Isso é importante, a gente sempre concordar com as palavras de Deus. Amém, meus irmãos? Eu vou pedir para vocês abrirem aí, em 1 Samuel, capítulo 17, 1 Samuel, capítulo 17, a partir do verso 23. A gente vai ler aí do 23 em diante, tá bom? Só que antes eu queria falar com os irmãos o que a gente vai falar nessa noite, né? A gente vai falar um pouquinho sobre problemas. Quem é que tem problemas? Ao contrário, né? Quem não tem problemas, né? Tem alguém aí que não tem problemas? Porque eu confesso que eu tenho, não só um, mas tenho alguns problemas, e acho que dificilmente tem alguém que não tem um problema para resolver, né? Até quem vai para a escola tem um probleminha aí de matemática que precisa ser resolvido. Então, todo mundo tem um problema para se resolver. E hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Sobre essa questão do problema e como resolver. O Senhor, Ele colocou uma palavra no meu coração. Confesso que essa palavra, assim, não foi eu que digitei ela inteira, assim, sabe? Mas foi uma palavra que Deus falou muito comigo e eu resolvi trazer para a igreja, porque eu tenho certeza que vai abençoar vocês, assim como me abençoou também, em nome de Jesus, amém? Então, vamos ler do 17, né? 1 Samuel 17, do 23 em diante. Aqui conta a história de Davi, né? Davi e Golias. Mas eu sei que é conhecida, mas vale a pena a gente passar novamente para relembrar. Então diz o seguinte, a palavra de Deus, o 23. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou o seu desafio habitual. Né, aqui enquanto conversava com eles, Davi, né, estava conversando ali com os soldados, né, os responsáveis, porque ele foi levar o suprimento ali para onde estava acontecendo a batalha. Então, enquanto ele estava conversando com o resto dos exércitos ali, Golias falou o seguinte, né, lançou o desafio habitual dele. E Davi, ele ouviu, diz a palavra do Senhor, esse desafio do Golias. E o 24 diz assim, quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Amém? E aí o 25 fala assim, os israelitas diziam entre si, vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Olha só que bênção, hein? Quem vencer o rei teria uma recompensa maravilhosa, não é não? O 26 fala assim, Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado, o que receberá mesmo o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Então Davi viu aquilo e questionou, né? O que ele disse mesmo? É isso mesmo que eu estou ouvindo? Mais ou menos nesse sentido. Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Repetiram a Davi o que haviam comentado e lhes disseram, é isso mesmo que receberá o homem que matá-lo.
Então repetiram para ele, né, que receberá a filha, que vai receber grandes riquezas, né, repetiram que não vai ter mais imposto para ele, para toda a família, repetiram isso para Davi. E aí no 28 fala, quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou, por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. E disse Davi, o que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Ele então se virou para o outro e perguntou a mesma coisa. E os homens responderam-lhes como antes. Ele perguntou de novo, o que vai receber? Ele estava indagado, né? O que vai receber? O que a gente vai receber? É isso mesmo que eu estou ouvindo. E ele queria que as pessoas confirmassem aquilo para ele. E aí as pessoas confirmaram como disseram antes. E no 31, a palavra de Deus, a palavra de Davi chegou aos ouvidos de Saul, que mandou chamar. Davi disse a Saul, ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo lutará com ele. Respondeu Saul, você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz, e ele um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul, o teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão, olha só o que Davi fazia, hein? Quando aparecia um leão, quando ele estava tomando conta das ovelhas, ou um urso, e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu a golpeio, pego ela, né, pela juba ali, pego o leão pela juba e dou golpes até matá-lo. E o teu servo pode matar um leão e um urso, esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. Amém? Somente até aqui, glória a Deus. Então aqui nasce a história de Davi, né? Eu achei que é conhecido por muitos, mas vale a pena ler e relembrar, e a gente vai falar muito aqui sobre algumas características que levaram Davi a essa vitória, a resolução desse grande problema. E foi isso que Deus colocou no meu coração, só antes para contextualizar o porquê dessa palavra. Quem me conhece aí sabe, né? Todos nós, não sei, talvez vai ter alguém que vai assistir futuramente, sabe que eu tinha a barba grande, né? Grandona e tal. E, enfim, as últimas semanas teve uns acontecimentos meio estranhos, assim, difícil de como é que eu posso dizer? De entender, meio aleatório, que não esperava de forma alguma, né? E a barba foi uma delas. Eu não esperava que eu ia no cabeleireiro, na barbearia, e o cara ia fazer um corte errado, sabendo que ele é um profissional daquilo, né? Trabalha com aquilo. Eu fui confiante, até dormi ali na hora que ele estava fazendo a barba. Imagina, sei lá, fazendo sua barba grande de 4 anos ali, cultivando ela, enorme, já legalzinho. Vem o cara e corta todo errado, e você sai e fala, meu Deus do céu, como que isso ia acontecer? E eu lembro que eu saí da barbearia, né? Eu olhei para o céu assim, eu não falei nada para o cara. Tá bom, eu falei, tá bom, beleza, irmão, obrigado. E saí de lá, né? E aí eu subi na rua assim, eu falei, Senhor, você está me provando, não é possível. Isso é provação, se eu xingar o cara, se eu ia falar alguma coisa, se eu ia reclamar. Saí, falei, não, tá tudo bem, amém, glória a Deus. Por que eu falei isso? Porque antes disso aconteceu um problema muito grande na minha vida e muito mais sério do que só uma barba cortada, isso tudo na mesma semana. E digital, onde eu ensino pessoas. Sério, me deixou muito preocupante, né? Tem algumas pessoas aqui que são meus alunos, né? Inclusive o pastor está aqui, o Hamilton falou que assistia online também. E foi algo que a gente não imaginava, de forma alguma, que aquilo ia acontecer, ninguém no mercado imaginava, mas aconteceu e para mim hoje eu tenho um problemaço nas mãos para resolver, né? E eu estou pedindo sabedoria a Deus todos os dias para identificar como que eu vou resolver isso. Só que quando veio esse problema, eu lembro que eu fiquei muito abatido. Eu falei, meu Deus, e agora? 1 ano e pouco, quase 2 anos, trabalhando nesse projeto, e desenvolvendo, e gastando madrugadas, e entendendo como que eu ia fazer para vender tudo isso. E aí agora surge esse problema, e assim, eu investi muitos valores, tenho valores altos para serem recebidos, e que estão travados, né? Enfim, mas eu creio que no nome do Senhor Jesus Cristo eu vou receber lá na frente, mas que hoje é um problema que
vou dizer assim, que estava me tirando, não tirando minha paz, porque graças a Deus eu deito todos os dias ali à noite e eu consigo dormir tranquilamente, porque eu sei o Deus que eu confio, né? Mas é um problema que eu tenho que resolver, né? Um problemão que eu tenho que resolver. E isso foi na mesma semana da barba, e aí aconteceu isso, aí aconteceu a barba, e aí na mesma semana é onde eu queria chegar aqui, a gente vai entrar nessa palavra. Eu tenho a minha chavinha aqui, né? Assim, tranquilo. Fui deixar meu filho na escola. Não sei nem se eu te contei isso, pastor? Não. Fui deixar meu filho na escola e eu lembro que eu estava com short. Estou contando história, mas eu vou voltar para a palavra, tá, gente? É para contextualizar para vocês. E aí eu fui deixar meu filho na escola, eu levo ele com a motoquinha, né? É uns 20 minutos andando para ir, uns 20 minutos para voltar, mais ou menos. Dá uns 40 minutos. E é uma subidona, quem sabe onde eu moro, é uma subida enorme. Enfim. E aí eu estava com o shortzinho e falei, vou colocar meu celular aqui, que só tem um bolso, e vou com a chave na mão para não arranhar o celular, né? Vou aqui com o miolinho na mão. E aí fui lá, desci tudo, voltei, deixei meu filho na escola. Cheguei em casa, abri o portão, primeira chave, beleza, abri a segunda chave, beleza, lá é quase um presídio, lá você tem que abrir um monte de chave. Aí na terceira chave que eu fui abrir, que era a principal para entrar em casa, cadê a chave? Caiu do miolo. Aí eu falei, como que eu vou entrar em casa agora? A Renata estava lá em Cotia, né, trabalhando lá, e o Hamilton tinha que passar na minha casa para pegar alguma coisa que eu não lembro o que era. E eu falei, estou sem chave, e agora? Eu falei, mas senhor, não é possível, é provação mesmo. É prova na empresa, é barba que cortou sem repelir. Agora uma chave, a única que eu precisava para entrar dentro de casa, caiu, cara. E eu vou saber lá onde caiu essa chave? Aí eu falei, beleza, vou fazer o caminho inverso. Aí voltei, fui até na escola, pedi para a diretora pegar a bolsa do meu filho, para ver se eu tinha deixado na bolsa, e andei, subi. Só que quando eu estava voltando para casa, e aí que vai entrar agora essa palavra, quando eu estava voltando, lá embaixo, longe ainda, mas veio no meu coração assim, ó, a chave está em frente à igreja. Aí eu falei, oxe, como assim? A chave está em frente à igreja? Que doideira. E eu lembro que alguns minutos antes eu falei assim, Senhor, não é possível, eu vou louvar. E aí eu comecei a louvar, né? Comecei, Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivo? E comecei a louvar. E foi só eu começar a louvar, cara, que aí me veio esse pensamento, a chave está na frente da igreja. Aí eu falei, meu, tem 2 igrejas subindo nessa rua. Se essa chave estiver lá, meu Deus do céu. Aí eu fui subir, comecei a subir. Aí passei na primeira porta, o pastor estava pregando 1h da tarde, mais ou menos, o pastor lá pregando. Está tendo culto 1h da tarde, numa terça-feira, eu acho, quarta-feira. E eu falei, se esse pastor falar alguma coisa, eu entro. Aí eu parei assim na porta, fiquei olhando, não achei chave. E olhei lá para frente, passou lá pregando. Eu falei, meu, não senti, vou continuar, deve estar na segunda igreja. Aí continuei a subida. Quando eu cheguei na segunda igreja, a chave estava lá, velho. Na frente da igreja. Aí eu falei assim, não, você tem alguma coisa comigo, Deus. Aí parei no meio da rua e fiquei olhando para a porta da igreja. Eu falei, entro ou não entro, vou ou não vou. E lá não é assim que a nossa que você consegue enxergar, ela é um vidro fumê, né? Então você só consegue enxergar de dentro para fora. De fora para dentro você não enxerga nada. Aí eu falei, eu vou lá. Aí cheguei perto, aí eu olhei assim, será que está tendo culto? Aí eu olhei, né, que não dava para ver por dentro, na hora que eu olhei estava tendo culto. Eu falei, eu vou entrar, Deus quer falar comigo. Aí sentei, parecia um visitante, sabe? Visitante, cheguei lá na última cadeira, bem quietinho lá, com um shortinho desse tamanho, um calor danado de chinelo. Eu falei, pastor, vai começar a orar por mim daqui a pouco aqui. Esse menino aqui, meu Deus do céu. Aí entrei, cara. E quando eu entrei naquela igreja, aí Deus me deu, o pastor pregou essa palavra. Eles entregam um panfleto lá, né? Com a palavra inteira. E eu falei, Senhor, eu precisava escutar tudo isso. Eu precisava de 7 passos para que eu resolva esse problemão que está comigo. Porque é exatamente sobre isso que Deus usou aquele pastor para falar naquele dia. Como você vai resolver os seus problemas. E aí, eu lembro que eu cheguei na igreja e, cara, só tinha assim, uma senhorzinha, tinha 5 pessoas lá na frente, perto do pastor, e assim, 5 senhorinhas de idade, assim, né, já mais madura. E aí o pastor falava de empresa, isso aqui é a sua empresa e tal, e eu falava, meu, essas mulheres elas não tem cara de empresária não. Não é possível, porque nada conta, né? Mas só se ela tiver alguma coisa de tricô, sei lá, enfim. Mas ele falava empresa, eu falava, não é possível, só eu levo para mim, Senhor. E eu comecei, e aí entramos aqui, e ele falou 1 Samuel 17, 23, como resolver os seus problemas, e ele deu 1 Samuel 17, do versículo 23 em diante. A história de Davi. Que problemão que Davi tinha para resolver, né? Um problema enorme, do tamanho de 2,90 metros e poucos
centímetros, e ele, de baixa estatura, tinha esse problemão para resolver. E um dos primeiros pontos que ele falou lá é: não se entregue às palavras de derrota. Quando a gente lê lá 1 Samuel 17, 23, fala exatamente o seguinte, ó. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou o seu desafio habitual. Qual que era o desafio que ele lançava? A palavra fala que durante 40 dias, o filisteu ele se aproximava ali, né, de manhã e de tarde, e tomava posição e falava exatamente o seguinte: eu desafio hoje as tropas de Israel, mande 1000 homens para lutar sozinho comigo, né? E quando Davi chegou e ouviu isso, era meio que, como que eu iria vencer tudo isso? Eu imagino os outros chegando lá: Davi, sai daí, o que você está fazendo aí? Você vai acabar morrendo nessa batalha aí. Então, veio uma palavra de derrota. Davi ouviu as afrontas de Golias e ele não aceitou as afrontas de Golias. Quem é da fé não aceita a palavra de derrota. Quem é da fé não murcha diante de palavras negativas. Quem é da fé não se curva diante das humilhações que é vinda sobre você. Sabe, você tem um problemão na empresa, aí a pessoa fala assim: ah, mas o fulano não vai conseguir resolver isso não. Ah, mas isso aqui é muito para você, você não vai conseguir resolver esse problema de forma alguma. Eu até coloquei aqui: olha de onde você veio, olha a sua estatura, olha os seus familiares, você quer chegar naquele lugar? Não, você não vai conseguir não. Então são muitas palavras que vêm sobre a gente que quer nos parar. Mas quem é da fé, quando ouve certas coisas, faz como Davi, se acende e vê ali uma oportunidade de vencer, né? O pastor mesmo ministrou, uns domingos atrás, que a crise, ela é o início da nossa vitória. Ela é o início de tudo. Se não tem crise, não tem vitória. Se não tem problema, não tem solução. Então, que a gente possa olhar para uma situação difícil, para o problema ser resolvido, e não se entregar diante das palavras que vêm nos derrotar. E eu lembro que o principal problema de todos esses, o que é uma chave, né? Eu falei da chave mais para dar um contexto, mas, desculpa, o que é uma barba, né? Eu falei da barba mais para dar um contexto, mas o problema que eu tenho na empresa é muito maior do que um corte de barba, não é nada. E quando surgiu isso, eu falei assim: meu, e agora? Eu vi o pessoal falando na internet sobre isso, sobre aquilo, o mercado já era, e que não sei o que e tal, e eu falei: meu, já era, isso aí é o fim, agora o que eu vou fazer, para onde é que eu vou? E eu comecei a me desanimar, eu não sabia o que fazer, eu não sabia qual passo que eu tinha que dar. E aí o Senhor falou assim: não, peraí, quem é da fé, quando vem essas coisas, fala assim: não, é para agora que eu vou lutar contra esse problema, porque eu sei o Deus que eu sirvo. E aí já entra no segundo ponto: você não vai se entregar e automaticamente você não vai fugir do problema. Se o problema veio, você vai continuar indo de encontro a ele, porque você vai resolver em nome de Jesus, porque esse é o tipo de fé que agrada a Deus, é aquela que enquanto todo mundo foge, você vai em frente, porque você sabe que você não está sozinho, você tem um Deus contigo, né? E a gente consegue olhar em 1 Samuel 17, 24, vai falar o seguinte, ó. Olha o que Davi fez. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram, cheios de medo. E Davi falou assim: não, quem é esse que está vindo contra o povo de Israel? Eu vou diante dele, porque eu vou no nome do Senhor Jesus Cristo. A gente vai falar um pouco disso mais para frente. Então, enquanto todos fugiam, a fé de Davi estava muito maior do que o próprio povo de Israel, né? O povo, e olha que era o povo de Israel, era um povo que acreditava em Deus, era um povo que sabia de onde Deus tinha tirado eles, lá do Egito, mas mesmo assim, quando veio o problema, eles estavam fugindo. E essa foi a primeira reação que eu tinha. Eu falei: mas Deus, era para me estar aqui mesmo nesse dia, né? Porque quando eu comecei a entender, eu falei: meu, parece que eu estou me escondendo, eu quero sair um pouco, deixar tudo isso acabar. Não, eu falei: não, agora que eu tenho que estudar mais, agora que eu tenho que aprender mais, agora que eu tenho que desenvolver melhor, para que eu consiga lá na frente ter um entendimento melhor e resolver isso em nome de Jesus. Então, isso me deu base para não fugir do problema, né? E aí, eles colocaram essa palavra que eu falei: não é minha, né? Foi uma palavra que eu recebi, eu estou trazendo para a igreja porque me edificou muito. E eu creio que são passos fundamentais para aqueles que são cristãos e querem resolver os seus problemas, em nome de Jesus, amém? E aí colocou aqui, ó: quem é da fé, crê que está acima do problema, como tem certeza que Deus é muito grande. De uma forma indireta, eu estou falando assim que meu Deus é pequeno, né? Porque esse problema é muito grande, eu não consigo resolver. Então, indiretamente, eu estou falando assim: ixi, meu Deus não consegue resolver isso. Para mim, pode ser algo
impossível, mas nós servimos um Deus que para Ele tudo é possível, nada é impossível. O natural dele é fazer milagres. O natural do nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso sobrenatural, então Ele vive no natural todos os dias, sabe? Então, é que a gente possa confiar que Deus está conosco. E eu vi uma frase esses dias que identifica muito com essa parte, que fala assim, ó, quem confia em Deus não precisa ter medo do futuro, porque confiar em Deus é ter a certeza que no futuro tudo será resolvido, que no futuro tudo será explicado, sabe? Então, quando a gente fala assim, eu estou debaixo da vontade do Pai, eu faço a vontade de Deus, eu sei que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Se eu estou resolvendo aquele problema e o Deus está te direcionando, Ele está te direcionando para a melhor vontade, para a vontade perfeita dEle. Então lá na frente, cara, tudo vai estar resolvido, e se não tiver resolvido de acordo com o que você achava, vai estar resolvido de acordo com o que Deus acha, e esse é o mais importante, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Ah, mas eu, na minha consciência hoje, entendo que talvez lá na frente eu vou receber um grande valor que eu tenho para receber. Mas e se eu não receber? Está tudo bem, é a vontade do Pai, glória a Deus. Deus me dá a solução para me resolver esse problema? Ah lá, a resolução desse problema é você não receber nada. Eu tenho que falar, está tudo bem, Pai, glória a Deus por isso, porque é a melhor solução. Deus vai dar para a gente a melhor solução, desde que nós não fujamos do nosso problema, em nome de Jesus, amém? E aí o ponto 3, se anime com os desafios. O 25 fala assim, ó, o 25... cadê? Os israelitas diziam entre si, vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grande riqueza a quem o vencer. Também lhe dará a sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. E aí continua o 26. Davi perguntou aos soldados, quem estava ali ao lado, né? O que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra dele? Olha Davi se animando com um grande problema. Ele olhou para a recompensa e falou assim, opa, calma aí. Se eu, então, resolver esse problema, essa vai ser a minha recompensa? Calma aí, então, eu vou arregaçar as mangas aqui, eu tenho que achar um jeito de resolver isso. Já resolvi problema pior do que esse, já resolvi matar leão, já matei urso, já golpeei um monte de... que eu vou se animar com isso aqui, essa é a recompensa. Já pensou, pastor? Novinho lá, cerca de 21 anos, estava estudando, quantos anos tinha Davi quando ele estava enfrentando isso aí? Novo, 21 anos. E aí ele recebe um problema que se ele resolver, ele vai ter a filha do rei. Olha que bênção, solteiro. O cara vai ter a filha do rei, a família dele vai estar livre de todos os impostos que ele poderia pagar dali por diante, e ainda mais, fala que é a filha do rei, uma riqueza muito grande, né? Vai ter, eu falei, esse problema que eu quero resolver, né? Esses jovens aí deviam estar loucos por um problema desse, se estivesse solteiro. É isso que eu quero. Rapaz, melhor dos problemas. Então ele se animou, cara. E aí eu preguei recentemente, na última vez que eu trouxe a palavra, eu falei que quando a gente não olha mais para a recompensa, quando a recompensa ela é algo que não brilha mais nos nossos olhos, o alvo ele perde o interesse, né? Você até deu o exemplo lá do Luciano, que ele ficava jogando a bolinha, e você fala assim, olha Luciano, se você acertar essa bolinha, você vai para o céu. Se ficar aqui o dia inteiro, você ficaria? Ele falou, ficaria, porque ele quer ir para o céu, né? Então a recompensa era boa. Você falou assim, se eu tirar a recompensa, você ficaria aqui o dia inteiro jogando? Ele falou, eu ia jogar 1, 2, 3, se errasse, tá tudo bem, não ia ganhar nada, né? Então quando a gente perde o brilho pela recompensa, o alvo, que no caso era a cestinha, perdeu o brilho, não tinha mais por que ele ficar jogando. E nesse caso aqui, eu queria que vocês entendessem que, você saber se você resolver o problema, qual vai ser a sua recompensa? Se você falar assim, veio o problema, o que eu vou ganhar resolvendo isso? Meu Deus, é isso que eu vou ganhar? Nossa, eu resolvendo isso vai me ajudar nisso, nisso e nisso, então eu tenho que resolver isso. E aí você vai olhar para o alvo com outro olhar. Então, qual que é a grande sacada aqui? Não perca o brilho na recompensa, porque é ela que vai te animar para você resolver aquilo. Saiba exatamente quais vão ser os benefícios de você resolver aquele problema, né? Então, se anime. Chegou um problema, fala assim, eu vou resolver porque isso vai me trazer grandes avanços lá na frente, em nome de Jesus, amém? 4º ponto. Não desanime, né? Então, se anime é o 3º. O 4º é não se desanimar com as palavras mesmo, né? Se a gente for ver lá no 27 e 28, o irmão de Davi chega para ele e fala assim, ó, no 27 e 28, repetir o que havia comentado, né, sobre as recompensas, é isso que receberá o homem que matá-lo. E o 28 fala assim, ó, quando Eliabe,
O irmão mais velho, ouvi Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. Então, uma pessoa que era para animar o próprio irmão, né? Pô, Davi, eu vou falar com outras palavras, né? Meu irmão, toma cuidado, você veio aqui, mas olha, Golias está lá enfrentando a gente, tem 40 dias que ele está lá. Poderia dar uma palavra de incentivo, né? A gente está tentando achar uma solução para resolver esse problema, mas não, ele falou: sai daqui, você é mau, você veio aqui só para curiar a batalha, volta para lá. E ele começou a indagar. Então, alguém que era para ajudar estava indagando. E aí trouxe aqui, ó, o próprio irmão de Davi tentou desanimá-lo. Quem deveria animar, motivar, incentivar, pôr para cima, fez o contrário, tentou colocar para baixo. E por que ele fez isso, né? Porque nunca tinha vencido um gigante. E quem nunca venceu um grande desafio, muitas vezes não quer que outros vençam. Não deixe que nada e ninguém lhe traga dúvidas ou medo quanto à resolução desse problema que você está. Né? Eu realmente estou com um grande problema ainda, mas eu sei que eu não vou me entregar para ele, eu sei que eu não vou fugir do problema, eu sei que eu vou me animar, e eu estou muito animado, porque eu já consegui enxergar as recompensas lá na frente. Né? A Renata estava meio cabisbaixo e tal, e agora ela falou: amor, vamos para cima, vai dar certo, Deus está com a gente. O problema chega, às vezes assusta, mas se você deixou, assustou, você acalma ele aqui e fala assim: não, calma aí, problema, deixa eu falar com quem vai te resolver e me dar a solução. Você vai para lá e você coloca isso daqui. Foi o que eu fiz nos últimos 15 dias, eu vim aplicando tudo isso. Não vou me desanimar, não posso. Ninguém, mas o mercado, não, que mercado está fraco nada, meu Deus está acima de tudo isso. Mas é difícil porque o fulano fez isso. Não, mas Deus pode tocar lá no coração dele e ele fazer o que... E eu estou aqui, Senhor, dá sabedoria, Pai. Né? Às vezes a gente acaba o primeiro alimento ali e fala: pastor, eu estou louco para orar a respeito disso, porque eu já estou na resolução do problema já. A gente acaba o primeiro alimento, eu sabe, pastor, já quero estar orando, já quero colocar em prática o que a gente está colocando aqui, porque eu já estou: Senhor, dá sabedoria para ele, Pai. Senhor, coloca nas tuas mãos toda essa causa, Senhor, que esse mercado melhore. E eu estou aqui, intercedendo, não estou desanimando, por mais que estão falando o contrário. Mas eu sei que a resolução desse problema vai trazer grandes benefícios para mim, para minha casa, em nome de Jesus, tá? E aí, vamos lá, o último. Eu quero dizer para todos vocês que você pode resolver ele, né? E aí está lá em Samuel, Deus, no 31 ao 35, do 31 ao 35, fala assim, ó: as palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá lutar contra ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Olha Saul aqui indagando, né, Davi. Você é apenas um rapaz, ele já é um guerreiro aí desde a mocidade. Como que você vai lutar contra ele, Davi? Presta atenção. E aí Davi falou: entretanto disse, né, teu servo luta contra as ovelhas, tal. E ele fala toda essa parte de lutar contra o leão. Então ele sabia que ele podia. Nunca diga para uma pessoa de Deus que ela não pode, porque ela pode tudo em Deus. Né? Quem é filho de Deus tem que falar: não, eu posso sim. Mas é muito grande. Não, mas eu sei que eu posso. Mas é muito difícil. Não, mas Deus vai me capacitar, porque não é a gente que faz porque a gente quer, porque Deus nos capacita. Não é, a solução não vem da gente, a solução vem dele. E a gente tem que ter essa certeza, em nome de Jesus. Deus não... Aí, olha que interessante, ele colocou aqui e eu comecei a imaginar, né? Imagine o reboliço, todos falando que Davi não tinha condição. Não, meu Deus do céu, o rei está doido, vai mandar esse Davi lá. O menino estava lá cuidando, nem sabia qual que era a conversa que Davi estava tendo com o rei. Aí eu imagino Davi saindo ali, né, da tenda onde eles estavam criando a estratégia, e saindo, e o povo vendo Davi indo em direção a Golias, falando: meu Deus, viramos escravos de novo. Eu fico: não, mas o rei está ficando doido, Saul mandou esse menino. Eu imagino que tinha tudo isso, não é possível. Porque Davi entrou para falar com o rei Saul. Um menino pequenininho, 2,90 m. Eu não sei nem se dá assim, né? 2,90 m. O menino pequenininho, aí o menino sai. E aí começa a falar: lá, ele vai lutar. Meu Deus, se ele perder, a gente vai... Não, peraí, não... eu fico imaginando essa cena, né? E aí, só que o interessante que colocou aqui, ó, eles não acreditavam na condição de Davi, mas Deus não trabalha com condições, e sim com a fé de Davi. Então não era
o que Davi ia fazer ou deixava de fazer, a capacitação de Davi ou não de Davi, era a fé que Davi tinha no Deus que ele servia. Então, para resolver os nossos problemas, não é na minha condição, não. Às vezes, para ser bem sincero, eu nem sei como que eu vou resolver o meu problema ainda, mas eu sei que Deus já sabe, eu já consigo enxergar lá na frente, Deus, que Ele vai me dar uma solução, e a melhor solução, porque eu enxergo pelos olhos da fé, em nome de Jesus, amém? E olha que interessante, abre aí em Hebreus 11, do versículo 7 em diante. Hebreus 11, do 7 em diante, vai falar algumas partes aqui, sobre alguns grandes aí da fé, né? Ó. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se via, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, e que é segundo a fé. Pela fé que ele fez tudo isso. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde. Ele não sabia nem para onde estava indo. Como que eu vou resolver esse problema aqui? Ele não sabia nem para onde ele estava indo, mas a fé dele o moveu para ele ir para esse lugar onde qual Deus o chamou. Coloca o 9. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaac, Jacó, Cordeiro. E aí, depois vocês podem ler lá, grandes homens, vai falar de Sara, né? Pela fé, Sara foi quem foi, teve ali Abraão. Cara, tudo pela fé. Então, você não sabe resolver o seu problema? Olha, eu nem sei, eu também. Mas pela fé eu sei que Deus sabe. Eu sei que Deus está na frente, eu sei que Deus está no comando. Então, coloque a fé naquele que pode, em nome de Jesus. Outro, faça o seu melhor. E aí Davi, né, quando ele chega ali do 38 ao 40, para tentar resumir aqui, Saul vem e coloca um monte de coisa nele, né? Olha, toma isso aqui, pega esse couraça, pega isso aqui, pega essa espada, um negócio pesado, Davi pequenininho. Eu imagino que Davi saiu se arrastando e falou, não, isso aqui não é para mim não. Mas Davi sabia que ele tinha algo que ele era especialista. Ele tinha algo que ele sabia manejar, porque ele já usava antes, né? E aí o que ele falou? Não, eu vou lá, mas eu não vou de qualquer jeito, com esse negócio que eu nem sei mexer. Eu vou lá fazer o meu melhor com aquilo que eu sei, porque é isso que eu uso todos os dias lá, quando eu estou cuidando das ovelhas, eu uso isso aqui para tacar pedra quando vem não sei o quê, eu uso isso aqui para fazer... Ele foi com o melhor que ele tinha. Não adianta a gente querer ir com a força dos outros, vá naquilo que você é capaz de fazer, porque é Deus que vai te capacitar ainda mais, em nome de Jesus. E aí, olha que interessante isso aqui, ó. No que você trabalha, faça o seu melhor. Tem uma frase do Portela, que é um filósofo aí da atualidade, que ele fala assim, ó, dê o melhor, faça o seu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições de fazer melhor ainda. Então, se hoje a sua condição é essa, dê o seu melhor. Sabe, se você tem que fazer um macarrãozinho lá e você só tem o macarrão e a água, cara, é o melhor que você pode fazer, é o macarrão e a água. Então, faça o macarrão e a água no ponto ali, certinho, na temperatura certa, no tempo certo, e você vai comer aquele macarrão e água, mas foi o melhor que você poderia dar. Amanhã surgiu um salzinho, poxa, então agora eu vou jogar um salzinho, olha que beleza. Eu vou dar o meu melhor de novo, vou cozinhar na temperatura certa, vou colocar um salzinho, e agora ficou um pouquinho melhor, porque essa é a sua nova condição. Você está dando sempre o seu melhor naquilo que você está fazendo, né? E aí, eu até falei assim, quer ver? Não sei se alguém aqui percebeu. Quem aqui percebeu que eu toquei sem uma corda hoje o violão? Alguém? Vocês são do louvor, vocês não valem. Tem alguém que percebeu que tem uma corda que está quebrada no violão? Não, né? Então, mas eu dei o meu melhor, mesmo com uma corda, que ficou até imperceptível na hora de a gente tocar. Então, aí você fazer o seu melhor. Fala, Senhor, só tem uma corda, tá para chegar, vai chegar amanhã, já tá, comprou já, mas não chegou a tempo. Então, eu falei, vou lá e eu vou tocar como se eu estivesse tocando com todas as cordas certinhas, dando o meu melhor na condição que eu tenho, enquanto eu não tenho uma condição melhor para fazer melhor ainda. Amanhã vai chegar a corda, eu vou colocar, e no domingo a gente vai fazer melhor do que foi feito hoje, porque tem uma corda a mais. Deu para entender esse ponto, irmãos? Faça o melhor. Davi foi lá com um estilinguezinho, e eu tenho certeza que ele usou a melhor mira que ele poderia ter. Né? Ele falou, eu vou dar o meu melhor aqui. A gente sabe que uma pedra não derrubaria Golias, né? Só uma pedra, o cara estava com capacete, com tudo. Quem derrubou Golias de fato foi Jesus, foi o próprio Deus, mas ele deu o melhor dele, eu tenho certeza. Ele falou, eu vou mirar aqui igual, e ele deu o melhor e acertou, né? Lógico, com a força de Deus, porque a gente entra no último ponto. Traga a sua guerra para o âmbito espiritual. Não adianta ele ter dado o melhor dele, ele estava lá no melhor dele, mas uma pedrinha não ia derrubar Golias, eu tenho certeza disso. Foi a própria mão de Deus
que derrubou Golias e trouxe a vitória para o povo de Israel. Porque se a gente for ler mais para frente, vai falar assim, ó, hoje mesmo o Senhor, no 46, hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Então não foi ele que derrubou, foi o próprio Deus que matou Golias. O próprio Deus entregou nas mãos de Davi Golias, né? E aí fala, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei aos cadáveres, os seus cadáveres do exército filisteu, às aves do céu, aos animais selvagens, a toda a terra. Então o próprio Deus... Todos aqui saberão que não é por espada, ó, não é por pedrinha, não é por força, não é por lança, que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Então, que a gente possa entender, eu vou dar o meu melhor, mas se eu não trazer para o âmbito espiritual, não vai não, né? Então, por isso que agora, todos os dias eu estou orando, já falei, amor, vamos jejuar, vamos... Então, aqui já eu tenho que espiritualizar tudo. E hoje, inclusive, a gente falou sobre isso na live, né, pastor? A gente leu lá em Lucas 8, deixa eu ver se eu abro aqui. Em Lucas 8, sobre essa questão espiritual, né? Lucas 8, 25. Quando Jesus ele acalma a tempestade ali, né? O pessoal está ali no barco e começou aquela tempestade, e aí vai e vento para lá e vento para cá, eles achavam que eles iam afundar, e aí eles chegam até Jesus, e Jesus acorda, né? E quando Jesus acorda e acalma a tempestade, Jesus olha para ele e fala assim, homem de pouca fé. O que Jesus estava falando assim? Você tem que espiritualizar as coisas, meu irmão. Você tem que entender que não é só na sua força, na sua capacidade. Por que vocês não oraram? Por que vocês não buscaram? Ó Jesus ativando aqui, né, no 25, falando, nas próprias palavras de Jesus, onde está a sua fé? Ou seja, para resolver um problemão de uma tempestade, o barco quase caindo, tinha que fazer o quê? Espiritualizar a coisa, colocar a fé em ação, né? Então, que a gente possa entender que as nossas lutas, elas têm que ser traçadas e batalhadas. Eu não posso... Resumindo, se entregar às palavras de derrota, eu não vou fugir do meu problema, eu vou, pelo contrário, eu vou se animar, porque eu sei a recompensa que eu vou ter, não vou se desanimar com as palavras contrárias que podem vir sobre mim, vou ter a certeza que eu sou filho de Deus, então eu posso resolver aquilo, porque quem está em mim é maior do que o problema que eu tenho, vou dar o meu melhor e vou sempre espiritualizar aquilo que Deus colocou no meu coração para ser feito e resolver aquele problema em nome de Jesus. Amém? Se coloque de pé, meus irmãos, espero que de alguma forma essa palavra possa ter te dado uma luz, né? Que nem eu falei, todos nós temos problema. Quando eu entrei ali naquela igreja e Deus me deu praticamente o passo a passo, eu não sei quando que vai ser resolvido, eu não sei como que vai ser resolvido, eu não sei, mas eu sei que eu aplicar isso aqui, eu estou fazendo as mesmas coisas que Davi fez. E Davi venceu o Golias, então eu posso vencer 5, 6, 7 Golias também, em nome de Jesus, tá? Então, eu estou aplicando o que um homem de Deus aplicou, e eu quero que vocês apliquem, porque de fato eu estou aplicando isso aqui, né? Eu estou colocando, desde o dia que eu escutei essa palavra, inclusive, esse panfletinho está lá na minha mesa do escritório, eu não tiro lá para sempre olhar, não vou desanimar, vou para cima do problema, eu posso porque Deus está comigo. Então anote, se for possível, anota, assista a live lá, anota só os pontos, porque eu tenho certeza que Deus vai te dar vitória naquilo que você está fazendo, porque deu vitória para Golias, deu vitória para grandes homens de Deus e vai dar vitória para a gente também. Assim como a gente deu lá em Hebreus 11, a partir do 1, já vem falar sobre a fé, né? Assim também você vai ser um desses homens da fé, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Feche seus olhos, pessoal do louvor, se puder já subir, fiquem à vontade. Vamos iniciar essa oração. E se você sentir no seu coração, ou se você tem um problema aí que talvez você não saiba nem como resolver ainda, está na mesma situação do Alan, né? Eu tenho certeza que Davi, ele nem sabia como que ele ia matar Golias, ele só sabia que Deus iria entregar Golias nas mãos dele, mas como ia fazer, ele não fazia ideia. Ele tinha lá a estilinguezinha dele, né, a pedrinha, mas ele não sabia como que ia ser, se ele ia ter que jogar uma pedra, 2, se ele ia ter que jogar 5 que ele estava. Talvez você tenha um problema e você não sabe como resolver, mas se você quer resolver esse problema, eu só peço que você levante a mão assim enquanto eu estou orando juntamente comigo e que a gente possa orar para que Deus possa intervir sobre o nosso problema em nome de Jesus. Amém? Oremos. Senhor meu Deus,
Pai, nesta noite, Pai, o Senhor aqui, Pai, nos revelou, me revelou, fortificou em meu coração essa palavra, Pai. E o Senhor colocou aqui, Pai, eu tenho certeza que não foi à toa, não é à toa que nós estamos aqui nesta noite, assim como o Senhor trouxe essa palavra para mim no dia que eu achava ser aleatório, com grandes coisinhas acontecendo ali que eu nem entendia, mas o Senhor fez tudo isso, Pai, para me colocar na tua casa, para receber essa palavra. Pai, não foi à toa que aquela chave caiu, uma chave caiu no meio de tantas, em frente à igreja, e o Senhor me colocou para receber essa palavra, Senhor, me deu um passo a passo, para que eu possa, Senhor, resolver os meus problemas no Senhor, descansar no Senhor, viver conforme a tua vontade, e em nome de Jesus, eu creio, Pai, que todos que aqui estão, com as suas mãos erguidas, com seu coração erguido para o Senhor aberto, o Senhor vai dar direcionamento, o Senhor vai dar discernimento, sabedoria, o Senhor vai conduzir, Pai, em cada momento da resolução dos nossos problemas. Pai, em nome de Jesus, que não seja na nossa força, que não seja nos meus braços, que não seja na minha ciência, no meu conhecimento, pelo contrário, Pai, seja no do Senhor, porque o Senhor está acima de tudo e de todos. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria, do conhecimento de Deus. Quem foi, Pai, é maior do que o Senhor? De forma alguma ninguém é maior do que o Senhor, Pai, porque tudo é para Ti, tudo é por meio de Ti, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa nos dar um pouquinho da sua sabedoria e nos direcionar, Pai, nas resoluções dos nossos problemas aqui na terra, Pai, em nome de Jesus, pois sabemos que no dia que estivermos na glória não teremos mais problemas, pelo contrário, viveremos uma vida, Senhor, tranquila, debaixo dos Teus braços, mas por enquanto que estamos aqui, Pai, nós pedimos o Teu direcionamento, nós pedimos, Pai, ser conduzidos por Ti, e para que a gente possa resolver todos os problemas que irão surgir, não só esses que nós temos agora, mas os que vão surgir depois, sempre descansar nas Tuas mãos, em nome de Jesus, Pai. Assim eu oro, Te engrandecendo e Te exaltando, e já Te agradecendo, Pai, porque pela fé eu já posso contemplar, Senhor, grande vitória dos Seus filhos, cada um dos problemas que vão ser resolvidos a partir de hoje, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Irmão, qual é o teu problema nessa noite? Aleluia. Irmã, qual é o teu problema? Lance no Senhor. Lance no Senhor, adore ao Senhor. O povo de Israel, quando tinha uma grande batalha, que era um grande problema, às vezes exércitos inteiros vinham para saquear Israel, empobrecer a nação, como os filisteus estavam diante de Israel. A palavra de Deus diz que a primeira tribo, o primeiro que ia na frente era o louvor. Nós estamos falando do grupo de louvor, estamos falando da tua adoração. Qual o problema você tem passado? Levante-se, olhe para aquele que pode resolver o teu problema. Então, em cânticos, coloque o louvor diante desse problema, pois nós temos certeza, irmão, eu tenho certeza que a fé vai mover o sobrenatural. Aleluia. Jesus nos ensinou que para termos a vida eterna seria por fé. Na fé existe força, além das suas forças. Na fé você ativa a força do Senhor, amém? Então nós vamos adorar ao Senhor, colocando a nossa fé. Se você tem um problema que você acha que é muito difícil, que aos seus olhos impossível, pastor, é impossível, o Deus do impossível pode resolver por você. Nosso Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. O que eu faço, pastor? Adore a Ele. Aleluia. O que eu faço? Clame a Ele. O que eu faço? Venha orar. Busque ao Senhor. Busque ao Senhor. Reforça na oração. Ouça mais a palavra. Esteja mais ainda no culto. É tão engraçado que o pastor Paulo falou isso outro dia. Primeiro ataque é para você não ir para a igreja. Não é nem para você não ir para o trabalho, não é para você não ir para o lazer, não é para você ligar a televisão. O primeiro ataque que vem na sua vida é para você não ir para a igreja. Por que será? Para derrubar a tua fé.
vai te enfraquecer na fé. Mas nós somos aqueles que somos inabaláveis, porque cremos no poder do Senhor. Cremos que Ele rasgou o céu com a graça divina, entregou o Filho dele para nos elevarmos, colocarmos semelhantes a Ele, junto com Ele. Isso é uma graça maravilhosa, e Ele está perto de você, meu irmão, perto dos que clamam, os que invocam com sinceridade ao Senhor. Esse mal não é para a morte, mas é para que a glória de Deus se manifeste. A vida de Davi não foi a mesma depois dessa batalha. O reinado te espera, meu irmão. Aleluia, aleluia. Vamos adorar a Ele. Eu creio, eu creio. Aleluia. Oh, aleluia. Nós oramos. Oh, Espírito. Vez que minha fé é provada, tu me das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Convido você a adorar junto conosco, com garra. Cada vez que a minha fé é provada, Declare. tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares que atravessam e levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de ti não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Rompendo em fé. Minha vida se A igreja, você pode louvar isso? do teu poder, rompendo em fé.
que temos feito. É isso que nós fazemos, irmãos, aqui. Sobrenatural. Toda terça-feira, toda quinta-feira, toda quarta-feira nas nossas células, na sexta-feira, no sábado, rompemos em fé, porque cremos. No domingo nós celebramos o que cremos. Aleluia, aleluia. Não desista, não desista. Você é mais do que vencedor. Não desista. Não vamos descansar enquanto não batermos os 500 membros. Quando chegarmos em 1000 membros, não vamos descansar. Vamos chegar aos 10.000 membros. Vamos lutar. O Senhor é poderoso para fazer. O Senhor é poderoso para converter a tua família. O Senhor é poderoso para mudar a história da tua vida, para te prosperar. O Senhor é poderoso. A causa na justiça, o problema que aos teus olhos é impossível, a cura que você tanto necessita, a cura num familiar teu, a cura do Marcelo. Irmãos, nós devemos crer. Nós não podemos desistir. Nós não podemos deixar de crer. A nossa força está na fé. Aleluia, aleluia. Por que tudo isso, pastor? Porque Jesus conquistou tudo isso no Calvário. Ele conquistou e nos deu. Nós temos fé através de Jesus Cristo. Não é mérito nosso, mas Cristo alcançou. Nós vamos alcançar também. Em nome de Jesus, você vai alcançar também. Em nome de Jesus, que você possa nessa noite dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Louvamos ao Senhor. Em nome de Jesus, rompendo em fé. Aleluia, aleluia. Nós vamos orar. Vou chamar aqui o pastor Paulo. O pastor Paulo vai fazer essa oração. Pastor Paulo, faça-nos uma oração de vencedores. Vamos voltar para nossa casa. Você vai encontrar lá talvez um gigante, um Golias, mas uma situação difícil. Mas o pastor Paulo estará orando, vai dar bênção apostólica para nós. Nós vamos sair daqui rompendo em fé, em nome de Jesus. Quantos creem? Amém. Quantos creem? Amém. Pastor. Graça e paz a todos, irmãos, amém. Como foi importante estarmos aqui hoje. Deus falou com você, amém? De verdade mesmo? Olha, irmãos, eu estou saindo daqui muito fortalecido no Senhor, armado espiritualmente, para derrubar gigantes que se levantam contra as nossas vidas. Levante as tuas mãos para o céu. Senhor, oramos, meu Deus, com nosso coração cheio de paz, de alegria, de renovação. Meu Deus, obrigado por ouvir a Tua palavra, por cultuar ao Senhor junto com estes irmãos, Senhor. Meu Deus, eu tenho certeza, Pai, que nós saímos dessa noite aqui mais fortalecidos espiritualmente, a nossa fé acrescentada, Senhor. Meu Deus, a Sua palavra, ela não vem em vão, Senhor, ela não vem à toa. O Senhor, quando envia, é porque o Senhor tem um propósito, e ela não volta vazia para o Senhor. Antes, ela vai fazer tudo aquilo que o Senhor determinou, Senhor. Pai, então eu tomo posse da Tua palavra, eu saio daqui, meu Deus, vencedor em nome de Jesus. A Tua igreja vai embora agora vencedora, fortalecida, preparada, com estratégia, Senhor, e a estratégia é a fé, Senhor, que possamos continuar crendo em Ti, Senhor. Meu Deus, obrigado por tudo, Senhor, pela Tua presença neste lugar, por todos esses irmãos que vieram aqui, Senhor, te cultuar, Senhor, te adorar, te servir na beleza da Tua santidade, Senhor. Meu Deus, nos leva em paz para os nossos lares. Meu Deus, esteja conosco, Senhor. Oh Pai, porque o Senhor é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, da dor, da necessidade, Senhor. Meu Deus, obrigado, Senhor, pelo Teu Filho Jesus Cristo, meu Deus. Amém. Levante as tuas mãos. Que o grande e maravilhoso amor de Deus, que a graça gloriosa de Jesus Cristo e a consolação, do Espírito Santo esteja com todos nós hoje e para todos sempre. A igreja diga bem alto: amém. Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus. Aleluia.